falar com a Camila Bonfim, porque ela teve acesso em primeira mão a essas perguntas que a Polícia Federal fez para o presidente Michel Temer, que ele tem 24 horas para dar essas respostas, recebeu as perguntas ontem e a Camila está aqui para dizer para a gente o que tem nessas perguntas, Camila. Oi, Ana, são 82 perguntas sobre a investigação a partir da delação da JBS e também sobre essas gravações que estão sendo periciadas também a partir dessas gravações do Joesley Batista. A gente vai ler uma das perguntas, a gente preparou uma arte para mostrar, então, uma dessas perguntas, que é a seguinte, a pergunta de número 36. A Polícia Federal pergunta ao presidente: Rodrigo da Rocha Loures, ex-assessor que está preso, chegou a levar ao conhecimento de Vossa Excelência, o presidente, a disponibilidade do grupo JF Investimentos em fazer pagamentos semanais que girariam de 500 mil a R$1 milhão por conta da resolução da questão que estava em trâmite no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente sabe pela investigação que Loures chegou a procurar o presidente do CAD nessa negociação que fez diretamente com Joesley Batista para que a JF fosse beneficiada no CAD. Essa é uma das perguntas que a Polícia Federal fez ao presidente, mas a gente tem várias outras que eu vou destacar aqui que vão dar aí o tom dessa investigação, desse inquérito em que o presidente é investigado. Uma das perguntas é a seguinte: se o Rodrigo da Rocha Loures, ele é da estrita confiança do presidente Temer. Eu explico. Na delação da Lava Jato, na delação da JBS, o Joesley fala que o Rodrigo Rocha Loures era interlocutor do presidente Michel Temer para assuntos da JBS no governo e que era homem da sua estrita confiança. E essa frase, estrita confiança, foi inclusive usada na decisão do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, para mandar prender Rodrigo Rocha Loures. Há também outras perguntas. Por exemplo, qual é o objetivo daquele encontro com o Joesley Batista em março desse ano? A PF também pergunta ao presidente se ele costuma receber no Palácio do Jaburu, fora da agenda e tarde da noite, em outros empresários, assim como recebeu o Joesley Batista, se isso é comum e, se for comum, para o presidente nomear pelo menos 3 empresários que recebeu nessas mesmas condições. A PF também pergunta qual o objetivo desse encontro com Joesley Batista e também se há algum fato que pode ser revelado por Lúcio Funaro, que é doleiro ligado a Eduardo Cunha, e pelo próprio Eduardo Cunha, que possa envolver Michel Temer. A explicação em relação a isso é a seguinte, é que nesse encontro a gente lembra que o Joesley Batista, quando gravou o presidente, ele conta que, segundo as investigações interpretam, aquela conversa de que estava comprando o silêncio de Eduardo Cunha e também que fazia a mesma coisa, pagava uma mesada para comprar o silêncio de Lúcio Funaro. A PF então pergunta aqui nesse questionário ao presidente, nesse interrogatório, se Temer tem algum fato que possa ser delatado por esses dois que possa comprometê-lo. Ainda outra pergunta, que a Polícia Federal diz o seguinte, que o Joesley disse que Temer decidiu ajudar a Eduardo Cunha por meio de 2 ministros no Supremo. E aí então a Polícia Federal pergunta ao presidente se isso é verdade e quais ministros. Também pergunta a Temer se ele indicou Loures para ser seu interlocutor, como diz Joesley Batista na delação de que Loures era o interlocutor, então, para assuntos da JBS no governo. Ainda, a Polícia Federal pergunta se o presidente sabe dos R$500 mil recebidos em uma mala por Rodrigo Rocha Loures, aquela ação monitorada, ação controlada da Polícia Federal, que mostra a imagem do ex-assessor de Temer recebendo esse dinheiro e entrando dentro de um carro. E aí a Polícia Federal pergunta o seguinte, caso saiba se teve contato com Rodrigo Rocha Loures, se soube pelo noticiário e quais as explicações que podem ser dadas sobre esses R$500 mil que foram recebidos pelo ex-assessor de Temer no dia 28 de abril. E ainda pergunta se após a divulgação desse encontro, Temer encontrou pessoalmente Rodrigo Rocha Loures ou fez que Rodrigo encontrasse com algum intermediário, alguém indicado por Temer para falar sobre esses R$500 mil. Esses são alguns destaques desse interrogatório que o presidente Michel Temer vai ter que responder dentro do inquérito em que ele é investigado por obstrução à justiça, corrupção passiva e também organização criminosa. Chico e Ana. Obrigado, Camila. Perguntas que naturalmente também deverão ser contestadas ou não pelo Rocha Loures, que está preso. Muita gente acha estranho, não há nada de estranho, porque se o dinheiro é um dinheiro fruto de crime e ele levava esse dinheiro, não foi preso porque tinha um mandado de deputado, agora está preso como qualquer ladrão que é apanhado numa situação dessa, fugindo com a mala com R$500 mil. A gente volta a falar com a Camila a qualquer momento. Lembrando que são 82 perguntas que deve responder o presidente Michel Temer, não 84,
como divulgava o Palácio do Planalto. Informações da Polícia Federal, ela encaminhou 82 perguntas.